Seja muito bem-vindo a esse canal. Uma leitura simples, intuitiva, coletiva, aberta em 3 linhas. E minha tarefa aqui é te entregar algumas informações através de uma conversa simples, o mais rápida que eu puder, o mais direta que eu puder, para que você capture algum sinal, alguma informação, algo que, por esse momento, colabore com as suas circunstâncias, com o que você está vivendo, tá? Em geral, esses símbolos, essas coisas sincrônicas que a gente ouve nas leituras de tarô, elas vêm de encontro a validar ou invalidar e ajudar a gente nas escolhas que a gente está fazendo no momento, tá? E são só sinais, usa teu discernimento, toma bastante cuidado aí com as escolhas e decisões, tá? Vamos lá, o que o tarô tem para contar para Touro que chega para essa leitura? Cá estamos terminando mais um mês. Eu já tô absolutamente dentro da energia do próximo mês. Não sei você. Vamos lá, talvez a gente vai falar disso, já tem uma carta aqui. Tomando uma decisão de sair de um conflito para avançar para o novo. Só que esse novo é um pouco solitário, né, Touro? A gente vai ter que deixar alguém, algum grupo, algumas coisas para trás. Minha tarefa aqui é te passar essas informações, sua tarefa aí é encaixar em qualquer uma das suas relações, amigo, trabalho, família, amor, filhos, tá? Tu contigo mesmo. A gente tem um 8 de paus, um as de paus, que foi a primeira carta que caiu na mesa, o as de paus, e o dependurado, tá? Só que o fundo do deck aqui com uma carta de conflito. Então, é como se o que impede é esse conflito em grupo. Mas não é o grupo que impede, é o conflito. Calma, já te explico. Às vezes não. Quando a gente deixa as decisões serem tomadas a partir do externo, quando a estação mudar, quando a pessoa não estiver mais aqui, quando o fulano, né, tomar uma decisão, quando o meu chefe, né, me der a demissão, quando o meu companheiro disser que a gente pode construir ou viajar. Quando a gente está esperando que o externo resolva um conflito, a gente pode ficar nessa energia do dependurado indefinidamente. Por quê, Sara? Porque às vezes a vida tá falando pra gente que a gente precisa assumir a nossa parte da vontade de sair, da vontade de fazer diferente, da vontade de ter as coisas numa direção que a gente quer. E é lógico que eu não tô falando aqui de a gente atropelar as pessoas em volta e fazer as coisas a bel prazer, claro que não é isso. O tarô, ele também serve para que a gente vá amadurecendo essas questões dentro da gente mesmo, né? Melhorando o nosso comportamento, os nossos comportamentos, mudando hábitos, enfim. Mas aqui tem muito isso aqui, tá? De quando a gente para, tô sentado aqui esperando eles pararem de brigar, ou a gente parar de discutir. Toda vez é o mesmo assunto, a gente se reúne para falar sobre, acaba em discussão. E o touro que chega aqui tá chegando num limite em que ele assume uma posição e vai para uma direção. Só que o impasse é deixar um grupo, deixar essa situação. Para alguns de vocês envolve deixar um emprego, tem transição de carreira aqui para alguns, sim. Quando sai muito arcano de paus, a gente fala que é essas coisas do nosso espírito, que nos apaixonam, que nos motivam, que nos dão vontade de, né? De mais vida. E já tem aqui na mesa, na primeira carta, a informação de que tem isso. Tem essa vontade, né? O as é a vontade interna que eclode, né? Alguma coisa desperta dentro da gente para uma direção que nos apaixona, que tem a ver com nossos talentos, dons. Mas tem um impasse aqui no grupo. Vamos ver o que mais, tá?
Tá, de onde isso aqui vem? Aproveita para fazer a tua interação, pelo menos curtir, compartilhar ou descurtir. Mas essas interações colaboram bastante aqui com o trabalho, tá? Se não é inscrito, se inscreve, pra gente não se perder aqui na rede. O que a gente tá falando mais aqui? Minha temperança. Tá, as leituras nesse formato aqui nesse canal são para uma energia mais curta. Em geral, as coisas da semana, assim, 7, 10 dias, mais ou menos. Para alguns de vocês estava acontecendo, para alguns está acontecendo, para alguns irá acontecer, tá? Não vou ler invertida. Já vou te explicar por que tem uma carta invertida aqui e eu desvirei ela. E ela caiu invertida embaixo embaixo do dependurado. O dependurado sempre fala pra gente, touro, que a gente precisa não, a vida tá colocando a gente numa situação de meio ponta cabeça, sem ter o que fazer, eu tô aqui um pouco esperando, eu entendo que sim, porque a gente precisa ver as coisas de uma nova perspectiva. Por exemplo, uma nova perspectiva. Eu sempre achei que, sei lá, um exemplo, questões de sustentabilidade deviam ser defendidas nas escolas. É só um exemplo, tá? Não sei nem o que eu tô falando aqui. E eu sempre defendi essa ideia, eu sempre vi as coisas dessa forma, por isso. E agora, inclusive por causa desse conflito que tá aqui na mesa, apresentado no fundo do deck, Touro está sendo convidado a ver as coisas de uma outra perspectiva. Pode ser da perspectiva de alguém do grupo? Pode. O que sim é uma nova perspectiva, então não é essa que a gente sempre via. Então, se a gente sempre achava que o certo era assim, que as coisas, né, que isso que eu tô vendo tá errado porque tá fora do lugar, do eixo, é uma perspectiva. Então, esse arcano convida a gente a pelo menos sair do lugar. Posso sair do lugar e tentar me colocar no lugar do outro, Sara? Pode. Aliás, esse é o melhor exercício pra gente mudar a perspectiva. Como se vestíssemos a pele do outro, a carne do outro, né? Ditado do põe o sapato do outro e anda por algumas luas. Põe o sapato do outro e anda por algumas luas. E a gente muda, inclusive, a nossa opinião sobre o outro. Não só a perspectiva sobre a vida. Eu sinto que já tem um conselho aqui, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem uma falta, não me ouvem, não me entendem, eu também, né? Não tô mais sabendo o que dizer. Para terminar com isso, mais 2 cartas de tempo. O arcano dependurado e a temperança no fundo do outro deck. Que mais? Qual ponto de foco, por favor, para Touro, tarô? Tarô não, aqui é uma palavra-chave. É um outro oráculo. Isso aqui não é o tarô. Mas, por favor, uma palavra-chave de orientação para foco. Para onde que o Touro olha agora? Presta atenção nos seus sonhos, Touro. Presta atenção nos seus sonhos. Nessas informações, né, do nada que aparecem. Você clica na leitura se você tá aqui comigo ainda. Tá aqui, tá me ouvindo? Se precisar, ouve de volta esse vídeo. Às vezes a leitura ela fica um pouquinho, porque eu procuro acelerar também para não usar tanto o nosso tempo. Volta para ouvir de novo, tá? Não tem aleatoriedade, você tá aqui por um motivo. Qual é o ponto de foco para Touro que tá nesse conflito, querendo muito ir para outra direção? Mudança de perspectiva.
enxergar um ponto de vista que não é o seu. É difícil? É difícil. O cartomante sabe muito bem disso. Mas é a informação que tá na mesa para ser passada, tá, Touro? Ação. Tá. Foco e o conselho, tudo ao mesmo tempo, tá? Aqui o tarot tá pedindo para quem está ouvindo essa leitura que compreenda, por favor, que a sua percepção está limitada. Ponto. O arcano dependurado já tinha falado isso pra gente. O arcano do conflito também já tinha falado pra gente. O 7 de espadas inverso já tinha falado isso pra gente. Né? Tem uma condição que eu preciso soltar, tem um movimento que precisa ser feito. Tem a ver com uma dor do passado, tem a ver com uma falta, tem a ver com... Por exemplo, eu tô num grupo de discussão e ninguém me ouve. E eu fico louco da vida, que é sempre a mesma história. Não estão me ouvindo, não estão levando em consideração o meu ponto de vista. Seja lá o que for, tá, Touro? Qual é o conselho? O conselho é que você tome ações para que você possa enxergar de outra forma essa situação. Eu não sei o que você está passando, Touro, porque aqui é aberto, a gente precisa encaixar a mensagem para quem chega, mas você tem de novo nesse momento a vontade, o desejo, o almejar, né? Porque é mais da alma essa coisa aqui, de ir para uma outra direção, de fazer uma coisa de outra forma. Tem a ver com o rompimento, tem a ver com o afastamento de um grupo, de um núcleo, de alguma coisa. Mas de um lugar que já está em conflito, porque não está tendo uma percepção maior das ideias, dos papéis. Às vezes as coisas estão todas misturadas. Se for, por exemplo, na família, tá, sabe? E por favor, atente, que aqui eu faço as leituras também com algumas bases do meu próprio trabalho, tá? Então, por exemplo, uma família que tá brigando, mas quem tá na frente defendendo todo mundo e decidindo as coisas e contas é um filho, não um pai e mamãe, né? Ou os pais brigando e um filho tentando intermediar. Ou numa empresa, o chefe precisava estar fazendo uma coisa, não está fazendo. A outra equipe, subordinados estão tomando a frente, assumindo responsabilidades. Enfim, tá uma desordem hierárquica aqui, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas é nesse impasse que alguma coisa nova pode surgir. Tem que ser feito um corte? Tem que ser feito um corte. A Rainha de Espadas está bem no meio da leitura, embaixo dessa energia que diz: Touro tá de volta com esse almejar. Eu almejo outra coisa. E sabe, Touro, às vezes a gente tá louco da vida com o nosso grupo ou com alguém que pensa diferente da gente, mas a verdade é que quem não tá satisfeito sou eu. Nós estamos querendo fazer um movimento e a gente às vezes não sabe nem como, nem porquê. Então aqui tem um convite das cartas para que você pare em ti mesmo, faça anotações, busque informações, como é que tá, se questione. Você tá satisfeito onde você tá? Vale a pena continuar esse conflito ou tá só todo mundo se machucando? E aí tome ações concretas na direção do que, Sara? Na direção do seu almejar. Esse 8 de paus, ele desperta quando você desperta. Mudança de perspectiva, Touro. Espero que eu tenha contribuído contigo, espero que tenha ficado claro. Se não foi, ouve de novo. Às vezes passa alguma informação e quando a gente ouve de novo entende melhor. E é isso. Fique muito bem, na medida do possível que tudo transcorra aí, com mais percepção, com mais expansão e com você se deslocando um pouquinho para mudar uma percepção aí, tá?
Um grande abraço. Tchau, tchau.